aula, gente, o tema da aula é Filosofia na Idade Média. Esse período filosófico pode ser dividido em dois momentos fundamentais, patrística e escolástica. Patrística é o período de construção da legitimidade do cristianismo. Os padres, daí o nome patrística, estão pensando em como seria possível fazer com que as pessoas aceitassem o cristianismo como uma religião essencial, fundamental para as pessoas alcançarem a salvação. Vale lembrar que legitimidade pode ser compreendida como obediência, aceitação. Vale lembrar que estamos falando da Idade Média, tá? Então, a questão aí é como o Santo Agostinho utiliza Platão para convencer as pessoas de que seria muito bacana todo mundo virar cristão, né? Então, ele faz isso a partir da teoria da iluminação. A ideia de que o conhecimento é revelado pela fé. Quando você pensa na alegoria da caverna do Platão, vocês se lembram que o sol representa o conhecimento? Então, o conhecimento, pela teoria da alegoria da caverna do Platão, vem a partir do momento em que o indivíduo sai da caverna, tem acesso ao conhecimento, e o conhecimento lhe dá condições de ver o mundo verdadeiro, o mundo como ele é. De acordo com o Santo Agostinho, esse conhecimento, ele não é conquistado pelo homem, mas ele é revelado por Deus. É como se Deus representasse o sol. E o mais interessante é que ele traz para a gente a ideia de livre-arbítrio. Na Idade Média, o livre-arbítrio, né? A ideia de que você faz escolhas e com as suas escolhas te aproximam ou não de Deus. Ele faz isso através da ideia de cidade de Deus e cidade dos homens. Ele criou também a ideia de agostinismo político. A ideia de que o poder político está subordinado aos interesses da igreja. Tem alguma semelhança? Estão conseguindo entender, identificar alguma semelhança com a nossa realidade? Será que existe na nossa sociedade alguém que acha que o poder político deve ser exercido de acordo com a vontade de Deus ou de alguma religião específica? Será que existem elementos da Idade Média no Brasil hoje? Vale a reflexão, não vale? Então, na cabeça do Santo Agostinho, o mal, ele é resultado das escolhas humanas, porque ele está introduzindo aí a ideia de livre-arbítrio, e ele traz também uma ideia muito interessante para a gente, uma proposta muito interessante, que é a proposta de centelha divina, né? A ideia de que somente alguns a consideram e se convertem. Ou seja, Deus, né? Pense em Deus, Deus, em algum lugar, olha para os seres humanos e coloca uma centelha divina em cada um. Só que nem todo mundo se liga nisso. E quem presta atenção na centelha divina, né, e se converte, essa pessoa é a pessoa que, para o Santo Agostinho, essa pessoa que considerou a centelha divina. Agora, passado o período em que todo mundo já entendeu que o cristianismo seria uma coisa muito boa para a experiência humana, né, nós podemos entender como funcionava a escolástica. A escolástica é interessante porque esse foi o período de construção das universidades, né? Daí a ideia da palavra escola, escolástica. Foi o período de organização das verdades da igreja. Reflita. Em algum momento da história da humanidade, algumas pessoas resolveram fazer uma organização registrada por escrito do que seria verdade, para todo mundo seguir. E isso é feito através da proposta de São Tomás de Aquino. Mas não para por aí. O São Tomás de Aquino, ele usa o Aristóteles para explicar as provas da existência de Deus. Isso aí. O São Tomás de Aquino pensou assim, eu vou provar que Deus existe.
deixa eu olhar aqui, de onde eu vou tirar alguma coisa para aproveitar? E foi lá no Aristóteles, aí viu lá as teorias do Aristóteles e pensou, pronto, vou provar que Deus existe. E aí ele pensou, Deus é o primeiro motor imóvel. Porque Aristóteles acreditava que o universo tinha origem num primeiro motor imóvel, mas Aristóteles não está falando do Deus do cristianismo, mas São Tomás de Aquino fala. Depois ele vira e fala assim, Deus é a primeira causa eficiente. Lembra da causa eficiente do Aristóteles? Quando você pensa num marceneiro confeccionando uma mesa, uma cadeira, um guarda-roupa? Então, Deus estava sentado no universo, por exemplo, sem nada para fazer, e pensou, vou fazer o planeta Terra. Eu faço quadrado, redondo, retangular, como é que eu faço o planeta Terra? Então eu vou fazer aqui esse planeta, causa eficiente. Depois ele estabelece que Deus é o ser necessário e todo o resto é contingente. Então o único ser necessário no planeta, ou melhor, no universo, tudo que existe, é Deus. E tudo se estrutura no mundo a partir de graus de perfeição, sendo Deus perfeito. E todo o resto está organizado em graus de perfeição. E Deus exerce o governo supremo no mundo. Vale lembrar que estamos falando da Idade Média. Então Deus exerce o governo supremo, quem representa Deus na Terra? A Igreja, e todo mundo deve seguir a Igreja. E tem mais. Ele vai falar que é feliz quem está em união com Deus. Ele vai dizer que é livre, ético e responsável quem segue os preceitos da Igreja. A confissão é importante para o ser humano refletir sobre quem ele é e para se aproximar de Deus. E tudo isso que é construído na Idade Média, acreditem, ainda exerce influência sobre a nossa sociedade. Tanto que nós estamos, em 2020, discutindo a laicização do poder político no Brasil. Ainda existem pessoas que acreditam que vale a pena estabelecer um governo orientado pelo princípio cristão medieval, onde nós precisamos votar em determinados candidatos porque eles são cristãos, porque eles representam a família, porque eles representam determinados conjuntos de valores. Só que nós estamos no século XXI e essa aula é sobre a Idade Média. Então você fica aí pensando, você pode refletir sobre em qual momento você deve parar, pensar e refletir sobre as vantagens ou não de pegarmos elementos da Idade Média e utilizarmos na nossa vivência. E como essa utilização pode ser boa ou ruim para a vida e sociedade. Ninguém nega o fato de que houve produção intelectual na Idade Média. Ninguém vai negar isso. Mas vale lembrar que o que a Igreja fez foi a construção, ela operou a construção de uma mentalidade, de uma visão de mundo que perdura até hoje e que pouco se reflete, principalmente no Brasil, no campo da política. E falar sobre a Idade Média significa falar sobre construções religiosas a partir de Platão e Aristóteles. Significa fazer uma adaptação teórica. E eles debatiam? Eles debatiam. Eles não estavam de bobeira, não. Eles estavam construindo meios para fazer com que toda a sociedade acreditasse que a Igreja era o único caminho para a salvação. Professor, mas a senhora está falando da Idade Média. Pois é, Idade Média. Estamos hoje, no Brasil, discutindo se o poder político deve ser orientado de acordo com a Bíblia ou não. Estamos discutindo hoje se a Terra é redonda ou se a Terra é plana. Então, quais são as consequências de uma não atualização histórica do que é escrito? Precisamos fazer a atualização histórica, principalmente em relação ao que é produzido no campo da ciência, para que a gente não reproduza a visão de mundo medieval na atualidade. Resumindo a aula, filosofia na Idade Média foi o período em que podemos identificar a patrística,
e a escolástica. Na patrística, houve o período de construção da aceitação do cristianismo. Na escolástica, foi o período de organização das verdades da igreja. E por que eu coloquei essas imagens? Porque muitas vezes as religiões elas são utilizadas para movimentos fundamentalistas. Por movimentos fundamentalistas. E o fundamentalismo nunca é bom, ele traz problemas para a vida em sociedade. Então eu coloquei esse livro, que representa, no caso, a Bíblia. Não estou me posicionando contra a existência da Bíblia ou contra o que está escrito na Bíblia, mas estou promovendo uma reflexão sobre como interpretamos a Bíblia e quais são as consequências de uma interpretação orientada pelo princípio do fundamentalismo. Coloquei a imagem de uma pessoa amordaçada, porque na Idade Média sabemos que as pessoas não poderiam criticar o que a igreja determinava e hoje entendemos o quanto isso é ruim, que a liberdade ela é fundamental, ela é muito importante, inclusive para que a gente consiga respeitar o outro. E coloquei a imagem do planeta para que a gente possa entender o quanto a fé humana ela pode existir em completa harmonia com a alteridade, com a diferença, com o respeito em relação ao que o outro pensa, ao que o outro vê, ao que o outro percebe. E desse modo, a gente consegue desenvolver mais empatia na nossa sociedade humana. Então, quem quiser tirar uma foto da lousa pode ficar à vontade e até a próxima aula.